Sim. Deu um pau no Teams aqui, mas aí deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá no slide de bioquímica, não tá? Uhum. Vou mudar. Mudou? Mudou. Foi agora? Foi. Então, fechou. Então, eu estava só relembrando essa questão do número atômico e tudo, por causa da importância dessas estabilizações das reações químicas. Porque quando você tem todas as reações químicas estáveis, todos os elementos, de uma certa forma você busca a estabilidade daquela molécula. E como o nosso organismo está sempre desestabilizando e estabilizando, então esse fato de perder, ganhar elétrons, compartilhar elétrons, isso acontece constantemente dentro do nosso organismo. Aqui eu só mostrei aquela questão da camada de valência, né? Cada elétron, de acordo com sua quantidade de... Cada átomo, de acordo com sua quantidade de elétrons, ele vai ter uma distribuição, e essa distribuição a gente tem basicamente em 7 níveis, e cada nível comporta um número de elétrons, então, variando de 2 até 32, e dentro deste nível ainda existe o subnível, que é o que a gente chama de diagrama de Pauling. Possivelmente vocês já devem ter feito na aula do ensino médio. Vocês já tiveram a disciplina de química, química básica aqui na faculdade? Vocês tiveram com a Edna? Então, Sim. possivelmente a Edna deve ter passado para vocês isso, né? Deve ter dado uma relembrada. Então, aí aqui eu mostrei, quando a gente pega e analisa essa tabela periódica num contexto geral, bioquimicamente falando, a gente não tem isso tudo aqui de importância para a gente. Então, o que a gente mais tem de elemento? Carbono, hidrogênio, oxigênio, que são os que estão muito mais associados nos processos metabólicos. Aí nós temos, por exemplo, os nossos íons, sódio, potássio, isso tudo que faz a manutenção do nosso organismo. Beleza? Pessoal, vou falando, aí à medida que vocês forem tendo dúvidas, por exemplo, pode ir perguntando, beleza? Eu estou passando um pouco rápido disso, só para dar uma relembrada. Aí eu mostrei a questão das ligações iônicas, então, que é basicamente entre um cátion e ânion, ou seja, uma carga positiva com uma carga negativa, e a gente tem uma transferência definitiva de elétrons. Se ele quiser pegar, entre aspas, esse elétron de volta, ele vai ter que fazer um uso de uma força, ele vai ter que arrancar um elétron, e a gente vê isso, não que eu estou arrancando um elétron, mas nos processos de descarboxilação, que a gente vê lá, por exemplo, no ciclo de Krebs, a gente vê que é um processo muito agressivo, digamos assim, para a estrutura, você libera elétron. Então, você libera hidrogênio e libera o quê? Elétron. Porque aquele elétron está numa ligação tão forte, está numa estabilidade tão forte, quando você emprega uma necessidade de arrancar, desestabilizar, que no caso estou tirando um carbono, você acaba liberando essa energia. Beleza? A ligação covalente aí é um compartilhamento, então assim, não é doado, é compartilhado. Então, compartilha-se por quê? É interessante para os dois. Eu estou compartilhando porque quando eu compartilho, eu assumo a estabilidade e a pessoa, no caso o átomo que receber, assume também a parte da estabilidade. Beleza? E aí as fórmulas químicas, né? Molecular, eletrônica e estrutural plana. Quando a gente, por exemplo, vai estudar, vai ler, e aí vai depender muito. O pessoal da farmácia, vocês vão, ao longo das disciplinas, vocês vão mexer muito mais com fórmula eletrônica, com estrutural plana. Já a biomedicina, como a gente não tem muito esse foco, por exemplo, de estrutura, a gente não tem essa carga pesada de química, então, para a gente, a fórmula molecular é mais utilizada, para a gente entender o que é. Vocês precisam entender, porque quando vocês forem estudar configuração cis, configuração trans, por exemplo, vocês vão precisar entender dessa fórmula estrutural plana. E aqui, comecei a falar um pouco do carbono, né? Se a gente parar para pensar, dentro das estruturas químicas, dentro das estruturas bioquímicas, que a gente tem muita quantidade de carbono, então 50% do peso, basicamente, é carbono. A gente, digamos assim, puro carbono, hidrogênio e oxigênio.
são que a gente tem uma quantidade abundante muito grande. Esse carbono ele é muito importante porque quando é, por exemplo, uma proteína, quando é um lipídio, cada um tem uma função diferente, uma estrutura bioquímica diferente. Só que, vamos pegar, por exemplo, o aminoácido. Quando você degrada o aminoácido, que ele tem lá a sua parte do grupo amina, o que sobra, o nitrogênio, a gente não usa. O nosso corpo não tem o costume de armazenar nitrogênio, que é tóxico. Imagina se a gente armazenasse amônia, por exemplo, se a gente armazenasse ácido úrico, por exemplo. Não tem como, a gente teria um prejuízo muito grande. Então, esse nitrogênio a gente elimina, que aí vai lá para aquele ciclo da ureia, que a gente vai ver mais para frente, e o que sobra é o que chama de esqueleto carbônico. Aí o esqueleto carbônico ele tem uma importância porque ele é bem maleável dentro do ciclo de Krebs, por exemplo. Aí a gente pode transformar esse esqueleto carbônico em acetil-CoA, por exemplo. Aí eu transformo no acetil-CoA, eu tenho uma entrada, por exemplo, no ciclo de Krebs. Posso transformar, por exemplo, uma glicose. Então, esse esqueleto carbônico ele é bem maleável dentro do nosso organismo. Beleza? Já os aminoácidos, moléculas extremamente importantes. A gente tem multifunções de aminoácidos. O aminoácido pode ser estrutural, dentro de uma célula. Ele pode ser, por exemplo, para fornecer uma reação através da formação da enzima. Ele pode ser configuração de uma formação de hormônio. Então, a proteína, né, que é a parte final, digamos assim, da unidade construtiva, que é o aminoácido, ela tem diversas importâncias dentro do organismo. E tanto que a próxima aula, depois da prova, a gente já começa a entrar um pouco nessa parte da proteína. A gente só vai dar uma relembrada naquela parte inicial da genética, mas é só para a gente lembrar que as proteínas são provenientes de um processo chamado de tradução, que ele é após um processo de transcrição, e aí é tão importante a proteína que uma tradução, uma transcrição incorreta me gera uma tradução incorreta. Que aí a gente vê que algumas doenças, por exemplo, têm alterações genéticas no DNA, digamos assim, que vai me transcrever um RNA errado e, consequentemente, uma tradução proteica errada. Vocês têm acompanhado a TV, igual visto essa questão da vaca louca? E foi identificado aqui no Brasil, mas foi questão pontual. É basicamente a doença da vaca louca, ela é uma mutação proteica. E aí essa mutação, ela dos que foi relatada aqui no Brasil, né, que foi divulgado pelo Ministério da Agricultura, foi uma mutação pontual. Tipo, a vaca, o gado estava lá, sofreu essa mutação, teve essa alteração neurológica, mas não contaminou outros animais, por exemplo. Então, foi extinto até então essa possibilidade de ter a disseminação de vaca louca aqui. Antigamente, quando tinha muita transmissão, por quê? A ração, muitas das vezes, eles faziam com tipo proteína animal. Então, se você pega uma vaca contaminada, você faz uma ração com aquela proteína, você acabaria contaminando outros grupos de animais. Beleza? Como? Aham. Uhum. Vocês usam fazer válvula tricúspide e bicúspide? Tá, válvulas cardíacas. Mas é aquelas válvulas de saída e entrada de átrio e ventrículo? Ah, tá. Beleza. Mas é animal. Então, não sei se também tem esses nomes no animal. Uhum. Vocês pegam, por exemplo, o pericárdio do gado, por exemplo, vocês compram o coração, isso, aí vocês fazem toda a retirada do pericárdio e cria a válvula desse pericárdio. Uhum. Mas é para quê? Para fazer transplante em vaca? Gado?
Ah, humano mesmo? É porque essas válvulas uma cirurgia cardíaca, né, que tem uma formação. Mas geneticamente é compatível? Não precisa tomar nenhum supressor? Entendi. Essa questão do aminoácido, que é basicamente isso aqui, ó. Todos os aminoácidos são praticamente a mesma coisa. Tipo, assim, 90, digamos assim, por cento da estrutura é a mesma. Grupamina, essa região com o carbono e o hidrogênio central, o grupo carboxilo. O que vai diferenciar é basicamente esse radical, beleza? E aí uma coisa que a gente tem que levar em consideração de importância, eu não vou precisar voltar aqui e ficar falando das configurações dele, mas o que vocês têm que lembrar é o seguinte, existem os aminoácidos que a gente chama de hidrofílico e hidrofóbico, beleza? Então, basicamente, repulsão e atração por água. O hidrofílico tem atração e o hidrofóbico tem repulsão. Isso é extremamente importante porque, na hora da formação de proteína, dependendo do meio em que ela estiver inserida, se for um meio aquoso e tudo, ela vai ter repulsão ou atração, dependendo do tipo de aminoácido que foi projetado, foi traduzido, digamos assim, para virar aquela proteína. E dentro dos hidrofílicos, aí a gente tem ainda com carga positiva, carga negativa e neutro, sem carga. Beleza? Aqui eu só relembrei para vocês, eu mostrei, ó, são polares, os polar não carregado, a polar. Então, isso aqui não precisa decorar, isso aqui tem uma tabela, é só olhar. Mas o que eu acho interessante vocês lembrarem é que existe hidrofílico e hidrofóbico, e dentro dos hidrofílicos existem cargas positivas, negativas e neutras. Então, aí aqui eu passei um pouco, mostrei, fui dando alguns exemplos, né, de aminoácidos de cadeia lateral aromática, de cadeia lateral hidrofílica, cadeia lateral carregada, aí se é base ou se ele é ácido. Aqui os polímeros, né, de aminoácido, e aqui a gente pensa o seguinte, níveis estruturais, né? Então, a proteína, num contexto geral, a gente tem 4 etapas, né? Basicamente, digamos assim, de uma conformação proteica. Estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. Tranquilo? A primária é basicamente como se fosse uma cadeia reta dos aminoácidos, ligados por ligações peptídicas. A estrutura secundária já é a conformação. Essa conformação, gente, o meio quem faz. Então, se é um meio que é um meio aquoso, se é um meio que tem carga positiva, se é um meio que tem carga negativa, isso é em tudo depender. Se é um meio que tem uma tendência a ser mais positivo, e se a proteína formada, né, os aminoácidos são de mais cargas positivas, então a tendência é que aquele meio cause uma repulsão nos aminoácidos. Então a tendência é que o quê? O que for negativo ficaria mais externo e o que for positivo ficaria mais interno, beleza? Lei de atração e repulsão. Aí dentro da estrutura secundária a gente tem as duas formas, né? Que é a alfa-hélice ou a folha beta. Tranquilo? Depois, a gente tem a estrutura terciária, que aí começa aquelas ligações de pontes de sulfeto, e a quaternária, na verdade, é uma junção de estruturas terciárias. Então, eu pego, por exemplo, a hemoglobina, eu pego 4 estruturas terciárias, formo uma quaternária, que seria, por exemplo, a hemoglobina. Tranquilo, pessoal? Vocês aí em casa, estão de boa? Tranquilo. Tranquilo. Então, aí eu só mostrei, né, as conformações da alfa-hélice, então, mostrando, né, sobre esse giro que ele começa a fazer. Lembrando que uma vez que ele começa a girar, ele começa, por exemplo, a encontrar aminoácidos que teoricamente estariam mais afastados. Então, essas cargas desses aminoácidos afastados, quando se encontram, pode interferir. Se for 2 positivos, poderia ter uma tendência a ter uma repulsão. Se for um positivo e negativo, uma atração. A folha beta, ela já é mais estável, por exemplo,
menos difícil de quebrar, né? Não sofreria tanta interferência de cargas. Claro que ela sofre, mas quando comparada, por exemplo, com a alfa-hélice, a folha beta ela mantém uma certa estabilidade maior. Aqui eu mostrei um pouco, né, de quando a gente pega, por exemplo, os aminoácidos, qual que é a tendência maior dele a formar na estrutura secundária, se seria alfa-hélice ou se seria folha beta. Então, aqui, por exemplo, a glicina, a tendência maior é o quê? Uma folha beta do que uma alfa-hélice, beleza? E a estrutura terciária, como ela tem essa ligação dos pontos de sulfeto, imagina, para quebrar uma enzima, ela tem que romper essas interações de pontos de sulfeto. Quando chega na estrutura secundária ou na estrutura primária, por exemplo, tem que romper lá também essas interações de hidrogênio. Para quê? Para você quebrar aquela proteína no contexto geral e ficar deixando disponível somente os aminoácidos, que aí sim vai ser absorvido e cada aminoácido vai ter uma função. Tem aminoácido voltado para a formação hormonal, aminoácido voltado para reconstrução de músculo. Então, isso aí vai depender muito da demanda do corpo e que tipo de aminoácido a gente está comendo. Por isso que quem tem uma alimentação vegana ou vegetariana é um pouco mais, precisa geralmente de um acompanhamento nutricional, porque, embora muitos alimentos são ricos em proteínas, por exemplo, ervilha tem bastante proteína, feijão tem bastante proteína, mas precisa ter um acompanhamento, porque a carne em si, ela tem uma gama de aminoácidos muito ampla. O feijão, às vezes, não vai ter todos os aminoácidos que teria numa carne. Então, o acompanhamento nutricional é justamente isso, para você balancear. Então, por exemplo, às vezes no feijão tem esses aminoácidos. Aí você vai precisar completar o consumo desses aminoácidos, por exemplo, com a soja. Então, é fazer o quê? Um balanceamento para você não ter déficit de algum tipo de aminoácido. Beleza? Se alguém for querer virar vegano ou vegetariano, gente, pode virar, mas vai em um nutricionista, para você ter uma noção também de como você fazer uma alimentação balanceada. Porque um dos grandes erros de quem muda esse estilo alimentar é que acaba consumindo carboidrato em excesso. Você tira a proteína, mas o carboidrato aumenta, assim, o consumo bem excessivo. Beleza? Então tem que saber balancear as duas coisas. E a quaternária seria basicamente o quê? Aquelas junções das estruturas terciárias. Aí, aqui tem o exemplo da hemoglobina. Vocês lembram para que serve a hemoglobina? Isso, transporte de oxigênio, beleza? Aí aqui é o metabolismo que a gente vai entrar para relembrar. Então, isso aqui eu não vou falar agora porque a gente vai acabar falando consequentemente. Então, pessoal, tranquilo esse primeiro slide? Tranquilo. Deixa eu ver um segundo. Voltar a ver? Estão vendo? Sim, escrito de bioquímica. Sou? Sim, glicose como energia. Beleza. Aí vocês viram aqui, lembra quando a gente pegou o mapa metabólico que eu mostrei para vocês, falando, ó, essa partezinha aqui lá em cima era a fotossíntese? Que aí é basicamente aquilo que a gente estava falando desde sempre, que qual que é a diferença? Isso é uma pergunta que eu faço para vocês. Existem várias diferenças, mas cita pelo menos uma diferença da geração de energia aeróbica e anaeróbica. Por quê? Ela falou que a aeróbica vai gerar mais energia que a anaeróbica, e eu perguntei por quê. Alguém aí sabe por quê? Uma libera resultado final água
e a outra libera CO2? Como assim? Ficou um pouco confuso. Tenta organizar essa linha de raciocínio aí. Na fase aeróbica do oxigênio, o resultado final seria produção de ATP e liberação de água. E na anaeróbica, o resultado final seria mais a produção de um gás, um CO2, produzindo assim a fermentação. E, basicamente, na aeróbica, por que que eu preciso de oxigênio? Aí ela respondeu que é para neutralizar os hidrogênios que são liberados. Tá certo? Tem, gente. Vamos botar a cabeça para pensar, né, nessas bioquímicas da vida. Ó, tanto de gente aí online, ó, pessoal. O oxigênio ele não é o receptor final de hidrogênio e elétron, que aí ele forma água. Por que formar água? Para que formar água? Para que ser um receptor final de hidrogênio e elétron? Por quê? Porque o hidrogênio em excesso pode manter o meio ácido. Concordam? Sim. Como que mantém o meio ácido? Isso aqui é igual pergunta de criança, né? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí, gente, quando vocês não quiserem debater, fala porque Deus quis. Mais fácil é você encerrar o assunto. Se Porque tiver, Deus quis. Pronto. se tiver excesso de H+, na equação, com certeza ela irá ficar mais ácida, né? Porque quanto mais H+ a gente tem, maior é o que a gente fala de deslocamento do pH daquele por conta do potencial hidrogênio, né? E H+ em excesso desloca o pH, a tendência é que ele vai deslocando o pH lá para próximo de 1. Claro que não vai chegar a 1, mas eu falo assim, na intensidade de acidez é de 7 para baixo. Na intensidade de meio, base ou alcalino é de 7 para cima, beleza? Então, o H+, ele tem uma tendência a jogar o pH mais para baixo, tipo 6,5. Isso aí seria completamente inviável para um funcionamento da célula, certo? Ou errado? Tem, gente. Acho que certo. Por que que o pH ácido causa prejuízo para a célula? Se o pH tiver muito ácido, vai causar oxidação também, né? Do meio. Não ouvi que você falou, vai causar? Excesso de H+ no sistema ou na equação pode provocar uma oxidação do meio também. Sim, consequentemente, o que você falou? Formação de? E desnatura a proteína, né, gente? Sim. Que como uma das formas da gente desnaturar a proteína também é por mudança de pH. Beleza? Ou desnaturar a proteína, eu tô falando de tudo. Proteína estrutural, enzima, organelas. Então aí você acaba causando a morte da célula. Beleza?
Aí aqui foi uma curiosidade que eu coloquei para vocês, né? Que a gente tem basicamente monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. A gente mais tem o costume de ouvir falar de mono e disacarídeo. Disacarídeo, que é mais nosso costume do dia a dia, maltose, sacarose, lactose, e basicamente a composição dele é por dois monossacarídeos. Maltose, glicose, glicose, a sacarose, glicose e frutose, e a lactose, glicose mais galactose. E aí as fontes de onde a gente tem esse consumo excessivo. Por isso que o povo fala, ó, a maltose, por exemplo, ela, como é glicose, glicose, a fonte de energia é muito rápida. Vocês já viram o povo que vai para academia, que toma maltose? Porque é glicose, glicose. Então, assim, a fonte de energia, a disponibilização é muito rápida. Ah, eu poderia comer um cereal? Poderia, só que o cereal não é só glicose, glicose. O cereal tem outras coisas, tem fibra e tudo. Então, querendo ou não, ele vai demorar um certo tempo para poder disponibilizar aquela energia. Tomar maltose pura, digamos assim, é basicamente uma enxurrada de glicose que você está jogando no organismo. Os oligosacarídeos são de 3 a 10 unidades e os polissacarídeos superior a 10. Para a gente tem muita importância estudar os polissacarídeos também. Então, a gente tem uma quantidade grande, só que para a gente, humano, de importância é basicamente o quê? Glicogênio. Porque é a forma de armazenar energia. Beleza? Onde que a gente tem glicogênio armazenado? Fígado, o que mais? No músculo. No músculo. Qual a diferença agora do glicogênio do fígado e do músculo? Do músculo para o próprio músculo e do fígado por corpo em geral. Mas como assim corpo em geral? O que seria esse corpo em geral? Basicamente, a gente fala da manutenção, né? O glicogênio hepático, ele é para evitar a hipoglicemia. E o muscular é funcionamento de músculo. Tanto que o glicogênio muscular, como ele é utilizado para geração de energia, quando a gente faz a degradação, aí eu gero, por exemplo, glicose, para o músculo utilizar, é de forma anaeróbica. A gente não tem, por exemplo, cadeia de transporte de elétrons lá no músculo. Porque eu preciso de uma energia rápida. Porque gerar energia de maneira com oxigênio, eu ganho muito mais ATPs, mas eu demoro mais. Porque são 3 vias. Beleza? Então, aí aqui a gente começou, né? Mostrei para vocês um pouco do mapa. E aí a questão do glicogênio, né? A gente tem músculo, células. Eu nem entrei em detalhe porque células tem células no fígado e células no músculo. Mas no contexto geral, as células também têm um pouco de glicogênio. Não é tão grande quanto músculo e fígado, mas não deixa de ter. Então, aqui seria basicamente, né, as possibilidades de glicose. Aqui, esses dois piruvatos, aí é geração de energia. Para cima, glicogênio, armazenamento. E para o lado, essa ribose 5-fosfato é a via, por exemplo, de formação. Aí eu pego lá para a formação de DNA, RNA. Então, posso pegar, por exemplo, células tumorais, tem essa via superativada, porque células tumorais, como fazem uma multiplicação muito excessiva, então eu preciso o quê? Ter uma formação lá de DNA e RNA numa quantidade excessiva. Porque a célula vai multiplicar, então precisa ter bastante DNA. Beleza? Aqui é basicamente aquele que eu te falei. Quem que consegue me explicar o ciclo de Curie?
Lembra que eu falei? É um ciclo. Então, você pode começar de qualquer lugar. É um ciclo. Deixa aí, ó, 2 minutinhos para vocês pensarem e me responder. Quem aí de casa quer falar? Mariângela, Emerson, Analice, Davidson, Edivan, Ingrid, Iris, Isabela, Leandro e Marcela. Quem se habilita? Fala um número. Qual? 2. O Emerson. O Emerson. Pode falar. Tá. Analice. Não sei como é que eu sou. Vocês estão ouvindo, gente? Sim. Então vai lá, Mariângela. Me explica aí o ciclo de Cori. Calma aí, peraí. A glicose vai degradar o lactato, que vai sintetizar a glicose. Calma aí. Pode continuar. Que vai sintetizar a glicose, que também vai sintetizar o glicogênio, que vai também degradar a glicose no fígado, que vai mandar a glicose para a corrente sanguínea, que depois vai mandar para o músculo, que vai tanto sintetizar o glicogênio, e o glicogênio vai degradar a glicose. Tá certo, gente? Tá. Você entendi bem, né, professor? Meio confuso. Eu também achei confuso. Eu achei bem confuso, na verdade. Também achei. Alguém quer explicar? Vai, pode tentar. Peraí, vocês estão conseguindo ouvir, pessoal, aqui da sala? Ninguém falando? Tá bem baixo o pessoal da Fala sala. mais alto. Pode soltar essa voz. Tá ouvindo? Não. Bem baixo. Senta aqui na frente. Deixa eu virar o computador para você. Senta aqui, deixa eu... Pega a tela do computador, se você quiser sentar. Mas tá tão pequenininho aqui.
A glicose no fígado, ela pode tanto ser... Vocês estão te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, a glicose no fígado, ela pode tanto ser convertida em reserva de glicogênio, como ser liberada também para a corrente sanguínea, e através, né, da circulação sanguínea vai para os músculos. Ao chegar no músculo, né, ele pode ser convertido numa reserva de glicogênio também, e ao ser utilizado, ele é degradado em lactato. Esse lactato cai na corrente sanguínea até chegar no fígado, que, através da gliconeogênese, é convertido novamente em glicose, que pode ser tanto armazenada como glicogênio ou iniciar o ciclo de novo. Tá certo, gente? Sim. Sim. Mariana? Agora que eu reparei aqui no... Você estava bem confuso, né? Aham. É que eu tô mexendo no celular, professor. E aqui, é basicamente isso, gente. É um ciclo. O que acontece? Vocês estão vendo que no músculo tem formação de lactato? Por quê? A degradação da glicose para o músculo gerar energia é através da fermentação lática. E aí o produto é o lactato. O lactato não pode acumular, porque lactato poderia modificar pH, iria trazer prejuízo para o músculo. Ele é encaminhado para a corrente sanguínea, não pode ficar na corrente sanguínea, porque causaria acidose metabólica. Então, vai lá no fígado, porque o fígado ele tem a capacidade de fazer o quê? Lá nos hepatócitos, tem a capacidade de pegar este lactato, convertê-lo em glicose. A glicose ela é muito mais maleável no organismo do que o lactato. Glicose, não precisa de glicose, vira glicogênio. Não precisa de glicose. Joga lá na corrente sanguínea e quem quer glicose que pega, né? Vira aquela festa. Joga a glicose na corrente sanguínea e as células que tiverem uma necessidade, por exemplo, pode pegar. O músculo ele pode pegar tanto para gerar energia para ele mesmo ou para armazenar e virar glicogênio muscular. Tranquilo? De boa? Deu para entender? Então, aqui mostrando, né, que os glicogênios, eles, quando são armazenados, porque como é uma fonte de reserva de energia, a degradação dele tem que ser rápida. Porque à medida que o corpo tem uma necessidade de geração de energia pela quebra do glicogênio, é uma etapa a mais até gerar energia. Porque você tem a parte da quebra do glicogênio, para poder já descer a via da glicólise. Chegar lá na glicose 6-fosfato, por exemplo, e continuar descendo. Então, se você parar para pensar que formar um piruvato pelo glicogênio são mais etapas de ciclo metabólico, o tempo é maior. Então, por isso que essas enzimas têm que ser bem próximas do glicogênio. Essa degradação do glicogênio tem que ser rápida. Aqui mostra uma estrutura do glicogênio, uma estrutura multiramificada. Porque quando você coloca lá as enzimas para poder atuar diretamente na quebra, ela não vai quebrando de ponta para ponta. Eu tenho várias enzimas atuando dentro da molécula do glicogênio que conseguem quebrar e desfragmentar isso em diversos pedaços. Isso é justamente para quê? Para acelerar o processo de degradação. Beleza? Aí aqui é o mapa metabólico, né, que a gente viu. Eu vou passar essas vias aqui, depois a gente abre o mapa. Beleza? Então, glicogênio, síntese é muito de boa. Aí a gente está partindo da síntese de glicose. Mas eu posso formar glicogênio de um acetil-CoA. Eu posso formar um glicogênio lá do piruvato. É só começar a subir a via. Beleza? Não preciso vir lá subindo a via, virar glicose 6-fosfato e depois virar glicose. Eu não quero, eu quero virar o quê? Glicogênio. Então, estou subindo a via lá, cheguei em glicose 6-fosfato, eu não viro glicose, subo. Glicose fosfato, DP-glicose e glicogênio. Viu? Então, aí é porque a gente sempre parte da glicose, que é mais fácil, tudo é mais convencionado. Mas vocês têm que pensar que o mapa metabólico ele é bem versátil. Então, se eu quiser formar glicogênio de frutose, eu faço. Se eu quiser formar glicogênio de sacarose, eu faço.
Então, é só você pegar o mapa e fazer as vias certinhas. Geralmente, eles vão passar por alguma dessas partes aqui. Então, vai passar por dentro da via da glicose. Mesmo que seja externo, vai passar lá por dentro, não vai virar glicose, mas é uma via comum, beleza? Então, glicose vai virar glicose 6-fosfato, enzima glicoquinase ou hexoquinase, né? Aí vai depender do órgão e tudo. Passo importante, gasto de energia. Quando a gente estuda a glicólise, a gente vê que tem aquela parte que a gente chama fase de investimento. Aí a gente gasta energia. Depois a gente tem uma fase de recompensa. Beleza? Glicose 1-fosfato, UDP-glicose. Pela UDP-glicose, pirofosforilase. Aqui a gente tem a uridina trifosfato, e aí a gente tem uma liberação do pirofosfato. No mapa metabólico, isso não é representado, mas a gente sabe que tem essa etapa. UDP-glicose, glicogênio, pela glicogênio sintase. Beleza? Isso aqui é um processo do quê? Biossíntese, tá? No mapa metabólico, se vocês analisarem as setas, elas são contínuas, não é tracejada. Já na degradação, pula uma etapa. Isso aqui é extremamente importante, porque a síntese pode ser mais longa. Eu só estou simplesmente armazenando. Agora, a degradação ela tem que ser rápida. Porque se está degradando glicogênio, é porque, com certeza, precisa de energia. Viu? Então, glicogênio 1-fosfato, ele pula isso aqui, ó. Ele pula essa etapa de UDP-glicose, ele já vai direto. Glicogênio para glicose 6-fosfato é degradação, o restante é biossíntese. Beleza? É a única etapa que é a setinha tracejada. Então, quem faz isso é glicogênio fosforilase, é uma enzima, né? Todas essas terminações ase são enzimas. Depois, a glicose 1-fosfato para glicose 6-fosfato, é a mesma enzima que vai e que volta. Então, é a fosfoglicomutase, e aí eu viro glicose. Aí vocês veem que a glicose 6-fosfato ela é bem versátil, né? Ou ela vai para a via das pentoses, ou ela vai formar glicose, ou ela vai lá para a oxidação, descer a via da glicose. Então, a glicose 6-fosfato que é meio que o... determina se, eu preciso de DNA, eu preciso de energia, ou eu preciso armazenar. Entendeu? Então, só relembrando algumas questões, né, do glicogênio, da degradação. É um processo rápido. As enzimas estão próximas dos grânulos de glicogênio, para ser mais rápido ainda. A degradação é mais intensa quando você tem uma demanda energética, principalmente de músculo. A gente não degrada todo o glicogênio, a gente precisa de um pedaço, entre aspas, dele para poder fazer a ressíntese. E a quebra do glicogênio do fígado mantém a glicemia basal funcionando. Vai manter aquela taxa lá de 60 a 99. Tranquilo, gente, por enquanto? Tranquilo. Beleza, então isso aqui a gente vai voltar lá para o mapa metabólico, aqui que são as etapas, ó, por exemplo. Aqui é interessante que mostra que o piruvato, eu posso gerar energia sem oxigênio de duas possibilidades, né? Fermentação lática ou fermentação alcoólica. Igual a gente fala, a gente, seres humanos, nós não fazemos fermentação alcoólica. Beleza? Bem que dependendo do caso, né, seria até interessante a gente fazer fermentação alcoólica, que a gente ficava bêbado o dia inteiro, e aí a vida passa mais rápido, dependendo do nível de... Ia ser divertidíssimo. Mas já pensou? E é interessante, não sei se vocês já viram, é só uma curiosidade. Tem uma fruta, a marula, já viram a marula? Já que tem licor. Isso, faz o licor e tudo. Para quem gosta de licor, é bem gostoso, licor de amarula. Ela é uma fruta que... ela é africana, essa fruta, e ela sofre fermentação muito fácil. Tá? Ela tem bactérias, se não me engano, bactéria, eu não lembro o que é, que utiliza todo o açúcar dessa fruta e fermenta. Então, geralmente, eu já vi uns documentários no Discovery, elefante come muito dessa fruta, só que eles comem essa fruta fermentada, porque quando ela cai no chão, aí devido à decomposição e tudo, acúmulo de bactérias, aí eles
bactéria usa a frutose para gerar energia, a bactéria faz fermentação, né, e produz fermentação alcoólica, por exemplo, eles comem, eles ficam bêbados. Literalmente, porque eles estão consumindo aquela fruta com álcool. É basicamente tomando um licor, digamos assim. E aí é legal que mostra que os elefantes ficam completamente bêbados. Tipo, eles ficam caídos, eles caem, não conseguem ficar em pé. Igual o ser humano mesmo. É que o povo fala, né? Que o álcool, antes de matar, humilha, né? Então é interessante. A gente não faz. Se a gente fizesse fermentação alcoólica, a gente ia ficar bêbado. A gente Beleza? não ia gastar mais R$ 1 com cerveja. Hã? A gente não ia gastar mais R$ 1 com a cervejinha. Mas em compensação, ninguém ia dirigir, né? Porque ia parar no bafômetro todo momento. Ou todo mundo ia dirigir porque ia ser permitido, né? Oi? Ou todo mundo ia dirigir porque como todo mundo ia fazer, ia ser permitido para todo mundo. Sim. Aí aqui a gente entra na glicólise. Lembrando, né, quando a gente fala oxidação completa da glicose, estou referindo em 3 vias, tá, gente? Oxidação completa da glicose é com oxigênio, porque é glicólise, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons. Glicólise citoplasmática, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Beleza? Então, aqui são as etapas da glicose. Então, glicose 6-fosfato. A gente até viu na questão do glicogênio, porque é uma via comum. Hexoquinase ou glicoquinase, gasto de ATP. Aqui, saldo inicial, -1. Glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, fosfoglicomutase, fosfoglicose isomerase, sem gasto de energia. E não tem nenhum prejuízo. Frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bisfosfato pela fosfofrutoquinase, gasto de energia. Saldo inicial, -2, tá? Que gastei um lá no início e mais um aqui. Aí aqui que é o ponto X que eu falei, ó. Aqui é onde a gente duplica. Então, na hora que eu tenho a glicose 1,6-bisfosfato, eu vou partir e aí eu tenho o intuito final de gerar 2 gliceraldeídos 3-fosfato. Um gera direto e o outro passa por um intermediário, que seria o dihidroxetona-fosfato. Beleza? Do dihidroxetona-fosfato, aí ele vira o gliceraldeído 3-fosfato. Só que quem converte isso é a aldolase. A aldolase, ela faz virar gliceraldeído 3-fosfato e ela faz virar dihidroxetona-fosfato. Do dihidroxetona-fosfato para o gliceraldeído 3-fosfato, aí é a triose fosfato isomerase. Então, a partir daqui, ó, gliceraldeído 3-fosfato é tudo 2, tá? Então, gliceraldeído 3-fosfato para 1,3-bisfosfoglicerato. Aí quem faz isso é gliceraldeído fosfato dehidrogenase. Então, quando a gente fala dehidrogenase, estou me referindo a tipo arrancar um hidrogênio. Não posso ter esses hidrogênios, esses elétrons livres. Entra o primeiro NAD. Beleza? Só que são 2, né, gente? Então, duplicado. 1,3-bisfosfoglicerato para 3-fosfoglicerato pela fosfoglicerato quinase. Aqui eu gero ATP, só que na verdade, como está duplicado, eu gero 2 ATPs. Gerando 2 ATPs, eu zerei o meu saldo que era negativo, né? Estava devendo 2, gerou 2, 0. 3-fosfoglicerato para 2-fosfoglicerato pela fosfogliceratotomutase. Nada de diferente. 3-fosfoglicerato para fosfenol piruvato, processo de desidratação pela enolase, e fosfenol piruvato, propiruvato, piruvato quinase, formação de 2 ATPs. Saldo final, 2 ATPs. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Aqui são os pontos de regulação. Esses pontos de regulação são importantes porque controle de parada, por exemplo, da via glicolítica.
O corpo, não é porque o corpo tem glicose que toda a glicose vai virar piruvato. Então, vai depender da necessidade. A gente vê isso bastante. Quem come muito aí, por exemplo, não faz atividade física nenhuma, essas glicoses viram tudo lipídio. Beleza? Aí aquilo que eu falei com vocês, né? Fase preparatória e fase de pagamento. A fase preparatória é a fase que a gente gasta ATP e a fase de pagamento é a fase que a gente recupera ATP. Aí, ciclo de Krebs, né? Então agora aqui já está dentro da membrana, dentro da mitocôndria. Aí foi o que eu falei com vocês, da parte aeróbica, anaeróbica. Anaeróbica, fermentação lática para nós. E aeróbica, oxidação completa da glicose, incluindo glicólise, cadeia de transporte, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons. Falou oxidação completa da glicose, os três. Beleza? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí, vocês que estão em casa, gente. Vocês têm o interesse de vir presencial na aula? Sim, professor, tô mesmo, né? Eu que esqueci que hoje também tinha que ser presencial. Tá, beleza. Está vindo? Beleza. Mas só para me programar, por exemplo, porque se ninguém fosse vir, eu não ia ficar trazendo computador. Então, podem vir, gente, que a sala é gigante. Como tem o quê? Eu não sei quantas pessoas tem na sala de verdade. Mas aqui tem 11 pessoas, 12, 13. Cabe todo mundo aqui. Beleza? Beleza. Então, olha só. Aí a gente começa agora as primeiras partes do ciclo de Krebs, né? Condensação. Aqui, a gente vê com mais detalhe. A gente vê isso por alteração química. Só que a gente não vê uma visão tridimensional, digamos assim, do ciclo de Krebs. Então, quando eu falo condensação, acetil-CoA mais oxalacetato, a gente fica assim, tá, beleza, né? Quando a gente vai para o mapa, a gente tem uma visão melhor. Mas aqui é interessante para a gente ver essas questões da parte química. Quem faz essa junção é a citrato-sintase, vira o citrato. Uma coisa que é importante aqui é que acetil-CoA tem 2 carbonos, ó, 2. Esses 2 carbonos são provenientes da glicose, tá, gente? Oxalacetato, 4 carbonos. Então, o citrato, na verdade, tem 6 carbonos. O ciclo de Krebs, ele é um ciclo, mas ele é basicamente dividido em parte de retirar os carbonos provenientes da glicose e a parte de reconstituir o oxalacetato. Beleza? Se vocês forem ver vídeos no YouTube de aulas de bioquímica, vê do Dorival Filho. Não vê daquele professor Jubileu, assim. Ele é muito voltado para ensino médio, tá? Então é muito básico. Esse Dorival Filho, ele já é mais científico. Depois, a isomerização de citrato, essa etapa aqui, a gente não vê no mapa, essa etapa intermediária, e a gente só vê o seguinte, citrato vai para o isocitrato. Só que, na verdade, aqui, precisa fazer uma alteração de um OH com um H. O ideal seria se eu trocasse só o oxigênio de lugar. Tá? Que é basicamente impossível a gente arrancar um oxigênio e ficar transportando um oxigênio sozinho de um lugar para o outro. Então, a gente faz essa inversão pela desidratação, sai H2O, vira cisaconitato, entra H2O, vira isocitrato. Então, a gente só muda a posição do OH e do H. Quem faz isso é a enzima chamada aconitase. Fechou? Terceira e quarta etapa são etapas críticas, digamos assim, são as etapas que definem o fim da glicose.
Aqui a glicose já não existe mais, não tem o resquício dela, digamos assim, que é a descarboxilação. Sai o carbono do isocitrato, ele vira alfa-cetoglutarato ou oxaglutarato pela isocitrato dehidrogenase, consequentemente sai hidrogênio, sai elétrons, aí a gente tem o NAD. Quarto passo, descarboxilação oxidativa do alfa-cetoglutarato. Então, cetoglutarato, oxaglutarato, alfa-cetoglutarato, ele sofre a ação de um complexo enzimático, que é o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenação, sai carbono, sai hidrogênio, sai elétron, por isso que eu tenho o NAD também novamente aqui para poder pegar. O carbono não sai sozinho, tá, gente? O carbono sempre sai na forma de CO2. Beleza? E por que o CO2 tem que ser eliminado? Vocês lembram? CO2 em excesso causa a formação de ácido carbônico. Consequentemente, ácido. Pode vir a ter o quê? Uma acidose metabólica. Beleza? Fosforilação ao nível do substrato. Então, aqui a gente tem succinil-CoA virando succinato pela succinil-CoA sintase ou sintetase. Aqui é interessante porque nessa etapa que a gente tem uma formação de energia. Então, a gente tem succinil-CoA, fosfato inorgânico e GDP. Ele vai formar um GTP, aí a gente vai liberar esse CoA, essa coenzima, essa coenzima pode ser utilizada lá para formar um acetil-CoA, né, para poder ficar rodando o ciclo de Krebs. E aqui a gente tem que a gente medir síntese, né? O GTP que foi formado, ele vai pegar esse fosfato, que ele tenha mais, digamos assim, que tem 3, né? Vai doar para o ADP. O ADP vai virar um ATP e o GTP vai virar um GDP. Beleza? Oxidação do succinato, né? Ou do succinato. Então, a gente tem alguns sinônimos que aí no mapa a gente até viu direitinho como que a gente pode chamar. Que é o succinato virando fumarato. Só lembrando que essa etapa ela é na membrana interna da mitocôndria, tá? Por conta do FAD. Então, ela acontece lá no complexo 2, na membrana interna da mitocôndria, porque lá tem um FAD. Aí entra um FAD, sai FAD-H2. Sétimo, hidratação do fumarato. Então, o fumarato recebe H2O, incorpora e vira um malato, pela enzima fumarato. Oitavo passo, oxidação do malato, aí ele vira oxalacetato. Basicamente, sai 2 hidrogênios, então daquele processo de hidratação eu precisava só do oxigênio, né? Então, pela malato dehidrogenase, sai o hidrogênio, NADH mais H e forma oxalacetato. O oxalacetato volta a ter o quê? 4 carbonos. Aí ele fica disponível para fazer o quê? Rodar ciclo de Krebs de novo, tá? Aí aqui foi só a questão da geração de energia, né? Eu mostrei que tem a formação dos NADs, tudo que a gente vai ver lá na cadeia de transporte de elétrons. Aqui o saldo, né? Desde a glicose até o ciclo de Krebs, a gente tem a possibilidade de formar, né? A cadeia de transporte de elétrons, ela não é uma etapa que te gera ATP, no sentido de reações. Ela é o final, que aí a gente tem a ATP sintase que forma ATP. Lá é onde que a gente tem a formação real dos ATPs. Mas ela não tem, por exemplo, etapas químicas, bioquímicas que vão te gerar ou vai te consumir um ATP. É somente uma cadeia de transporte. Beleza? Então, saldo final aeróbico, 30 a 32 ATPs. Beleza? Para uma molécula de glicose.
Aí aqui mostrando o controle, né? Então, por exemplo, se eu vou pegar aqui do isocitrato para o alfa-cetoglutarato, então, se eu tenho muito ATP, não tem necessidade de eu ficar gerando ATP se eu já tenho ATP. Para. Aí eu tenho muito ADP. Então, eu preciso ter o quê? Formação de ATP. Então, consequentemente, o ciclo começa a quê? Rodar. Porque eu preciso de ATP. Beleza? Aqui os NADs e os FADs, né? São vitaminas. Então, NAD, ele é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. E o FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. Beleza? É que é interessante, que eu até falei, olha, que o ciclo de Krebs, às vezes ele não roda por inteiro, ele roda parcial, porque cada etapa do ciclo pode ir para alguma coisa. Então, citrato, se eu rodei até o citrato pode ir para a formação de ácido graxo. Alfa-cetoglutarato pode ir para formar glutamato, que vai formar o quê? Aminoácido. Succinil-CoA pode ir para a formação de quê? De hemoglobina. Oxalacetato pode virar o quê? Aminoácido. Oxalacetato pode virar fosfenolpiruvato, que pode virar glicose, ou também pode virar o quê? Aminoácido. Então, o ciclo ele é bem versátil. Não necessariamente está rodando o ciclo para gerar ATP. Às vezes está rodando o ciclo para gerar, por exemplo, serina, glicina. Beleza? Cadeia de transporte de elétrons. Então, aqui é a última etapa da oxidação completa da glicose. O oxigênio é o receptor final de hidrogênio e elétron para poder neutralizar esses hidrogênios e elétrons que estariam em excesso, consequentemente formam uma água. Beleza? Água super tranquila do corpo. Você não aproveita e elimina na urina. Ou no suor, na respiração. A água é fácil de eliminar. Beleza? Então, ó, basicamente, aqui a gente tem a cadeia de transporte de elétrons, complexo 1, 2, 3, 4. Aí a gente vê que no mapa tem 1, 2, 3, 4 e tem o ATP sintase, mas isso aí basicamente são 3 complexos. Tem lugar que vai falar 3, tem lugar que vai falar 4. Tem lugar que separa. Então, os complexos são basicamente NADH desidrogenase, citocromo BC1, citocromo oxidase. Ou simplesmente 1, 2 e 3. Não tem problema, beleza? Qual que é a importância? Lembra dos NADs, dos FADs? Aqui agora eles têm funções. Os hidrogênios vão todos sair, matriz mitocondrial, onde acontece o ciclo de Krebs, membrana interna, espaço entre a membrana interna e lá em cima teria, por exemplo, a membrana externa. Beleza? Então ele vai liberando os hidrogênios. Para os hidrogênios passarem também por esses complexos, né, eles precisam sofrer uma alteração eletrônica de configuração da proteína para poder permitir passar. Porque, ó, carga positiva com carga negativa. Os elétrons são negativos, né? Os hidrogênios são positivos. Então, quando você mexe, movimenta esses elétrons pela membrana, você induz a atração para eles poderem passar. Aí esses prótons vão passando e eles vão começar a acumular lá. Só que os hidrogênios, eles não se transportam sozinhos. Eles precisam de 2 proteínas auxiliando no transporte de uma proteína, não vou falar um receptor, porque não é um receptor, de um complexo transportador para o outro. Então, quem faz isso geralmente é o biquinona e o citocromo C. Beleza? Eles vão pegando de um complexo e mandando para o outro. Os hidrogênios que estão lá fora aumenta, né, o potencial. Imagina aquele tanto de hidrogênio positivo, 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 aquela repulsão toda lá, eles loucos para voltarem para a matriz, eles só têm um caminho para retorno, que é pela ATP sintase. Beleza? Então volta pela ATP sintase e no mapa a gente consegue ver melhor como que é essa questão. Volta pela ATP sintase, roda a ATP sintase para compactar ADP mais o fosfato inorgânico, que já tem livre, vai formar o ATP. Esses hidrogênios e elétrons voltam a ficar disponíveis, por isso que precisa de oxigênio.
oxigênio vai lá, pega hidrogênio e elétron, forma água. Formou água, neutralizou as cargas livres. Beleza? Então, vamos para o mapa agora. Tranquilo, gente, por enquanto? Tranquilo. Estão vendo o mapa? Sim. Então, ó, formação da glicólise, né? Ó, formação do glicogênio. Glicose 6-fosfato, gasta ATP, enzima, glicoquinase ou exoquinase. Aqui, se eu desço, eu estou fazendo a via da glicólise. Se eu subo, glicogênio, tá? Então, vamos gerar glicogênio. Glicose 6-fosfato, glicose 1-fosfato. Fosfoglicomutase. Glicose 1-fosfato, UDP-glicose. UTP-glicose 1-fosfato uridiltransferase. UDP-glicose, glicogênio. Fosforilase, desculpa, cliquei errado. Glicogênio sintase ou Stark sintase. Formei glicogênio. Tudo seta contínua, tá? Biossíntese. Seta tracejada, ó. Glicogênio para glicose 1-fosfato. Tô clicando aqui, tá abrindo errado. Peraí. Fosforilase. Beleza? Virou o quê? Glicose 1-fosfato. Glicose 1-fosfato vai virar glicose 6-fosfato pela fosfoglicomutase. E aí, eu não vou virar glicose, porque agora eu vou começar a descer a via da glicose, tá? Para geração de energia. Então, da glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato, glicose 6-fosfato isomerase. Frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bisfosfato, frutose bisfosfatase, gasto de ATP. Tá? Frutose 1,6-bisfosfato. Aí aqui duplica, né? Vira gliceraldeído 3-fosfato e também de hidroxetona fosfato. Quem faz isso é a aldolase. E aqui, quem vai transformar de hidroxetona fosfato em 3-fosfato gliceraldeído ou gliceraldeído 3-fosfato, triose, fosfato, isomerase. Aqui está duplicado. Beleza, gente? Pessoal aí de casa, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, gliceraldeído 3-fosfato para 1,3-bisfosfoglicerato. Aqui, gliceraldeído 3-fosfato de hidrogenase. Libero, né? Um hidrogênio e elétron. Tem um NAD. 1,3-bisfosfoglicerato para 3-fosfoglicerato gera ATP. Então, tenho 2 ATPs. Fosfoglicerato quinase. 3-fosfoglicerato para 2-fosfoglicerato. Fosfoglicerato mutase. 2-fosfoglicerato fosfenolpiruvato. Fosfopiruvato hidratase. Fosfenolpiruvato para piruvato. Piruvato quinase. Formação de ATP. Beleza? Depois,
piruvato é transportado para dentro da mitocôndria, e aí o piruvato vai ser convertido em acetil-CoA pela piruvato dehidrogenase. Inclusive, essa enzima também ajuda o piruvato a entrar na mitocôndria. A acetil-CoA vai ser a fase de condensação com o oxalacetato e vai formar o citrato, pela citrato sintase. Citrato vai formar o isocitrato pela aconitato ou aconitase hidratase. Lembra que nessa etapa tem a molécula intermediária de cisaconitato. Isocitrato para 2-oxoglutarato ou alfa-cetoglutarato. Isocitrato de hidrogenase. Aqui a gente tem uma saída de carbono, utilização do NAD para poder pegar o hidrogênio elétrico. Oxoglutarato para o succinil-CoA, outra descarboxilação pelo oxoglutarato de hidrogenase. Succinil-CoA para succinato. Succinato-CoA ligase. Succinato para fumarato dentro da membrana interna, né? O complexo 2. Succinato de hidrogenase. Fumarato para o malato. Fumarato hidratase. Malato, oxalacetato. Malato de hidrogenase. Ou seja, rodei o ciclo de Krebs. Agora, aquilo tudo que foi aqui, ó, os NADs que foram gerados, ó, tá tudo aqui. Aí eles começam o quê? Transportar os elétrons e os prótons, ó, os prótons saindo para cá. Aí lembra, ó, a ubiquinona aqui, ó, ubiquinona transportando os elétrons. A cadeia 2 e 3 aqui, geralmente no mapa aqui está separado, mas muitos autores colocam ela como uma só, eles mesclam essa cadeia. Beleza? Então, a ubiquinona vai transferir do 1 para o 2, do 2 para o 3, ou do 1 para o 2, juntando esses dois. E os prótons estão tudo passando. E o citocromo C da proteína 3 para a proteína 4, ou da 2 para 3, dependendo de onde você estiver vendo. Uma vez que eles fizeram esse transporte, até então os elétrons voltariam para a membrana interna, né? Só que como tudo acontece meio que automaticamente, os prótons eles começam a voltar pela ATP sintase. Aí aqui eles entram, ó, pelas subunidades da ATP sintase e eles vão sendo colocados um por um, ó, nestas subunidades, nessa porção F0. Como o próton é o que faz essa força girar, porque como ele vai entrando, ele vai colocando, ela vai girando para poder comportar mais próton. Esse girar é a força necessária para compactar o ADP mais o fosfato inorgânico. Compactando, vira ATP. Aí o ATP é liberado. Esse ATP liberado, aí as células usam para fazer qualquer coisa, geração de energia. Os hidrogênios que sobraram, eles juntamente com os elétrons que voltaram, vão mesclar com o oxigênio e virar água. Beleza? Então, gente, isso aqui é muito tranquilo. O mapa, a gente é a terceira aula, né, que a gente está trabalhando com o mapa, né? Ficou mais claro para vocês o mapa? Pessoal aí de casa. Tá sim. Certeza? Sim, porque você explicou na última aula prática. Isso. Então, a gente já está há 3 aulas trabalhando com o mapa. Então, assim, eu creio que você já tem uma segurança para analisar o mapa, certo? Certo? Semana que vem é a nossa prova. Ajudou vocês essa revisão que a gente fez? Deu para dar uma relembrada? Estão preparados para a prova? Não. Preparado, não, mas a gente vai estudar mais. Tá, então tá, deixa eu reformular. Estão prontos para a prova?
Também é muito forte essa palavra. Tá, então vocês estão vivos para fazer a prova? Na fé de Deus. A gente vive, professor. A gente não vive. Eu costumo falar que a gente Não, a gente fica de faculdade sobrevive. A gente vive depois que a gente forma, arruma emprego na área. Antes disso é sobrevivência. A gente só leva, a gente só vai indo de acordo com a correnteza. Então, pessoal, olha só. Vocês ficam já convidados. Ah, tá. As provas vão ser online, tá? Então, não precisa vir à faculdade, beleza? Então, aí depois é a semana de palestra, não é? Isso também é remoto. Aí na outra, ou seja, daqui 2 semanas, a gente volta pro presencial. Tranquilo? Então, 2 semanas aí em casa, fazendo a provinha. Depois, quando a gente retornar, aí eu faço a correção da prova, a gente discute a prova e continua dando prosseguimento na bioquímica. Professor, Oi. a prova ela será toda aberta discursiva? Ou eu não nem comecei a montar a prova, ainda vou fazer esse final de semana. Então ainda não sei o que eu vou fazer. Não se esqueça do amor no coração, professor. Eu tenho muito amor no coração. Isso, muito amor. Muita calma nessa hora, professor. Ah, vou tomar um vinho para fazer a prova, que aí a gente faz com mais Isso. mais Isso, parcimônia. assistindo a Netflix. Faz isso não, senão você bem vai tranquilo. revoltar com outras coisas aí e vai regaçar a nossa prova. Mas vocês também têm que estudar, né, gente? Essa pandemia deixou... Vocês estão preguiçosos. Hã? Tá gravada. Vou postar. Chegando em casa eu posto essa aula. Tá, não, beleza, a aula também já acabou, e a gente só tá conversando agora. Então, gente, olha só. Então, próxima aula, prova, palestra e depois aula teórica. Fechou? Fechou. Beleza. Tudo? Tranquilo. Não? Então, boa noite para vocês e até semana que vem. Boa noite, até. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.